Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu aumentar o som. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Deixa eu ver aqui. 8 pessoas. Pessoal, vocês conseguiram resolver a lista zero? Tiveram algum problema? Deixa eu olhar aqui. Eu olhei esses dias para ver se tinham muitas pessoas que entregaram. De acordo aqui com a listinha que eu estou vendo aqui agora, a lista zero, só 4 pessoas entregaram. A lista 1 ainda não, porque ainda não fechou. Na verdade, a lista 0 eu mudei a data. Provavelmente eu vou mudar a data da lista 0 hoje de novo, porque eu acredito que a gente não vai conseguir terminar a parte para a parte de hoje, né? A parte de regressão linear, para liberar mais uma lista, né? A lista 2. É capaz de eu estender, até porque poucas pessoas entregaram, então eu acho que o pessoal está tendo uma certa dificuldade. Então, talvez seja melhor estender um pouco, né, mais uma semana, até para vocês entregarem a lista 0 e a lista 1, né? Então, eu estendo as duas, e aí vocês entregam, vocês vão poder entregar até o final da próxima semana. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Tá bom, professor, tá bom. Bom, Desses então, 4 eu estou na pessoal, lista. bom dia novamente. Pode falar. Oi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alguém falou alguma coisa? Eu não ouvi. Eu é que perguntei, o professor falou que só tinha 4 que entregaram. Aqui no meu, aqui na minha barra de tarefas aqui, ele mostra as pessoas que entregaram e a lista 0, ele diz que 4 pessoas entregaram. Não, muitas pessoas não entregaram, estou vendo aqui agora. Eu acho que a gente conversa sobre isso. Tá bom. Uma coisa que eu vi aqui agora no chat, deixa eu ver quem foi, deixa eu voltar aqui. Não, não é aqui. Eu vi aqui que alguém aqui foi o Leandro Marques. Ele pediu para mostrar como que a gente trabalha lá com o GitHub, né? Eu vou mostrar aqui rápido para vocês como que eu faço. Então, o Leandro, você conseguiu criar o repositório? Consegui sim. O repositório você tem. Isso, criei o repositório, criei a lista 0 dentro do repositório. Eu não sei como carregar os arquivos que eu fiz no Jupyter, carregar ele dentro do GitHub. Certo. Então, eu tenho aqui um repositóriozinho que eu chamo de testes. Certo. Então, por exemplo, a primeira coisa, você baixou o Git? Baixei.
Então, você tem essa interface, essa interfacezinha que abre aqui, esse prompt de comandos que vai abrir aqui. Ah, deixa eu compartilhar a tela. Desculpa que eu não compartilhei. Espera aí. Compartilhar a tela. Deixa eu ver. Não é isso. Espera aí. Deixa eu ver aqui só um minuto. Deixa eu abrir o Git aqui. Cadê ele? Eu acho que aqui é a tela como um todo, né? Isso. Então eu tenho esse repositório, vocês estão vendo aí, né? Testes. Certo. Então vamos supor que eu quero trabalhar com ele. Então eu venho aqui, ó, tem esse botãozinho de código aqui, se você clicar nele, ele vai mostrar para você fazer download, né? Você pode usar também, tem uma ferramenta do GitHub Desktop, ou você pode simplesmente copiar aqui esse link. Você copia, é o que eu faço. Abro aquele prompt do Git. E, por exemplo, vou lá, eu tenho uma pastinha dentro de documentos. Eu vou aonde que eu quero baixar, porque eu vou clonar esse repositório, eu vou baixar ele para minha máquina para poder trabalhar. Certo. Então, eu tenho aqui as minhas coisas, então eu venho aqui e faço git clone, que é o comando para clonar do Git, e colo aquele link. E faço um enter. Então agora ele vai clonar, ele vai baixar aquele repositório aqui na minha máquina para eu poder trabalhar nesse repositório Git. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Agora eu vou dar um ls, apareceu aqui, tá vendo? A pastinha testes. Então eu entro dentro dessa pastinha testes, só tem um readme, porque quando você criou lá o seu repositório no GitHub, ele por default, por padrão, ele já te pergunta se você quer colocar um readme, que é um arquivinho é o início do seu projeto lá, onde você vai escrever lá, esse projeto faz tal coisa, esse projeto guarda todas as minhas experiências de machine learning, alguma coisa do tipo. Ali é o seu readme que vai explicar como, se for um projeto que você precisa compilar, você vai explicar como que compila, aí é bem básico. No seu caso aí, você vai colocar o seu nome, sua matrícula, vai dizer que é o repositório de TP555, só para ficar claro o que é. Mas aí, agora eu entrei aqui, então se você olhar onde você está dentro do testes, que é o clone, o repositório que eu clonei. Então vamos supor que você tem a lista 0, né? Então, primeira coisa, você cria uma pasta. Você pode criar lá, você pode abrir agora que essa pasta está no seu computador, você pode abrir pelo Explorer, né? O explorador de arquivos. Você pode vir aqui e criar, mas eu faço por aqui, ó. Então, mkdir, né? De criar o diretório, o nome do diretório, lista 0. Se eu der um ls de novo, vai aparecer uma pastinha lista 0, certo? Então, se você entrar nessa lista 0 aí, e agora vier aqui e procurar ela nos documentos, work, testes, vai ter uma pastinha, não tem nada por enquanto, certo? Mas, se você vier, vamos supor que eu tenho aqui o meu arquivinho, então eu tenho aqui, o meu Jupyter eu já instalei, né? Eu tenho o Anaconda instalado aqui na minha máquina, e tem o servidor rodando. Então já está rodando aqui na minha máquina o servidor. Então eu vou voltar aqui na pastinha work, dentro de testes, lista 0, certo? Não tem nada, está vazio. Então eu vou criar um novo. Então eu vou criar um Python 3, um notebook Python 3. Então agora eu vou abrir lá estou abrindo aqui o notebook. Vai abrir um notebook vazio, né? Ele demora um pouquinho. Então, vou renomear. Então, se vocês derem um clique duplo aqui em cima do Untitled, ele vai deixar você renomear o arquivo. Então, eu vou colocar exercício 1, certo? Certo. E aí você resolve o exercício. Sei lá, aqui vai ser só um testezinho. Então, salvei, certo? Resolveu o exercício, salvou. Você volta lá no Git, lá naquele prompt do comando do Git,
Certo. dentro lá da pasta testes. Então, normalmente o que você faz é nunca rodar dentro de pastas que você criou, mas sim da pasta principal, que é a pasta que você clonou. No caso, é o seu repositório. No meu aqui é o testes. Então, você volta lá. A primeira coisa que você faz é git status. Deixa eu deixar a tela maior aqui. O git status vai te mostrar as coisas novas que apareceram aí. Coisas que não estão comitadas, coisas que não estão ainda versionadas no seu repositório. Então, aqui, o que acontece? Ele mostrou em vermelho. Por quê? São coisas que você vai incluir no que você vai comitar. Está em vermelho ainda por isso. Então, depois que você usou o git status, você pode usar para adicionar isso no seu repositório, git add. O git add ponto adiciona tudo que está em vermelho. Então, ele não importa, você não precisa vir aqui e colocar. Porque normalmente você faz lista 0. E aí você colocaria, e aí adicionaria só a lista 0. Se tiver, isso no caso se houvessem outras coisas aqui, outros itens em vermelho, né? Como você tem uma coisa só, eu posso usar o ponto, que o ponto é como se fosse um alias para tudo que tiver ali em vermelho. Então, ele vai adicionar, se você vier git status de novo, tá vendo que agora ele tem um git, ele tem a lista 0 e dentro da pastinha lista 0 tem aqui esse checkpoint. Geralmente eu não comito isso, eu tiro, porque esse ponto IPYNB aí, underscore checkpoints, é uma coisa interna lá do Jupyter, só para você não perder, caso aconteça de desconectar ou de cair o servidor. Então você não perde, é um checkpoint mesmo ali, é um autosave. E aqui o exercício 1. Normalmente eu deleto isso aqui antes de comitar. Então tem um outro comandinho do git, é o git rm, que é o remove. Se você quiser remover aqui, você copia esse nome aqui, cola aqui. Não. Eu acho que eu preciso colocar -f. Aí se você vier o status de novo, só tem o exercício 1 agora. Removeu aquele carinha lá, que é inútil ficar guardando ele, porque vai só aumentar o tamanho do seu repositório. Então, você tem um novo arquivo, ele está prestes a ser comitado, ele ainda não foi comitado, ele está na sua máquina local. Você tem que enviar ele agora para o seu repositório remoto. Então, a primeira coisa antes de fazer é commit uma mensagenzinha aí. Então, o comando commit vai fazer o commit local, vai ficar comitado na sua máquina localmente, depois a gente vai mandar ele para o repositório remoto, que é o seu GitHub. Então, sempre tem que ter uma mensagem, então esse M aqui é de message, de mensagem, né? Tem que ter um menos aqui, menos message, e uma mensagem. Então, commit do exercício 1. Você vem com o status é o comando que você vai mais usar para ficar olhando o que está acontecendo. Então agora, ele vai mostrar aqui, que o seu branch, que é o seu repositório que está dentro da sua máquina localmente, ele está à frente lá do seu master, que está lá no repositório do GitHub, que está lá no servidor do GitHub, ele está à frente dele por um commit. Ou seja, o seu repositório está adiantado. Ele tem coisas que não tem lá no outro. Então, basicamente, agora o que você precisa fazer é mandar isso para lá para os dois ficarem sincronizados. Então, é um git push. Você vai empurrar isso para lá. Git push, ele demora um pouquinho, aí ele manda git status. Agora, o seu branch está atualizado com o branch remoto, com o repositório remoto lá do GitHub. Não tem mais nada que não esteja aqui que não esteja lá. Tá tudo, os dois estão sincronizados. Então, agora se você voltar lá no seu repositório e der um refresh aqui, veja que apareceu uma pastinha lista 0 aqui, E o exercício 1. Então, olha lá, o exercício 1 era só um print. E ele está lá agora. Então, é isso que você vai fazer. Você vai criar uma pasta.
Aí você vem no seu servidor, né, no seu Jupyter aí, local, você vai abrir dentro daquela pasta e vai fazer cada um dos exercícios. Então você cria, ou tanto faz. Eu geralmente peço ao pessoal criar um notebook para cada exercício, mas tem pessoas que fazem todos os exercícios no mesmo notebook. Então eles criam células e em cada célula eles colocam a resposta de um exercício. Mas fica mais fácil de entender, de corrigir, se tiver quebrado cada exercício num arquivo separado. Então, você vai vir aqui e vai criar para um exercício ou para todos, tanto faz, depois eu consigo ver. E você vai trabalhar nos exercícios, vai resolver, terminando, salvou, abre o prompt de comandos, vai usar o status, vai adicionar, né, git add, a sequência é status para ver o que tem lá, tirar o que for lixo, por exemplo, aqueles checkpoints, eles não têm necessidade de estar lá, mas não tem problema também se tiver. Eu não gosto de colocar porque vai aumentando o tamanho do repositório com o tempo, então é coisa inútil. Então, status, para ver as coisas que vão ser comitadas, depois o add, com o nome dos arquivos que você quer adicionar para poder comitar. Geralmente eu uso ponto para colocar tudo. Não é uma prática muito recomendada, mas eu normalmente faço isso. O legal é o fazer arquivo por arquivo, então você com status vai aparecer uma listinha, e nessa listinha você vai colocando um por um, vai dando add em um por um dos arquivos. Se você olhar pelo status que dá para fazer um add ponto, ou seja, para tudo, e não tem problema, então você faz e vai de boa. Depois do add, comitar, né, com o commit "-m", não esqueça do "-m" para colocar, sempre ele vai pedir, ele vai reclamar se você não colocar uma mensagem de commit aqui. Então, commit menos a mensagem. Em seguida, você faz o envio lá para o repositório do Git Push. Então, é bem básico. Status, add, commit e push. São os comandinhos que vai precisar. Não, beleza. Certinho. É basicamente isso. Ficou mais claro? Não, ficou assim. O pessoal está tendo dificuldade em outras coisas aqui do Git, de comitar, de trabalhar com os arquivos? Vocês têm, pessoal, algum problema? Deixa eu minimizar aqui. Acho que não, né? Ninguém falou nada. Não, por enquanto tá tranquilo. Deixa eu voltar aqui que depois eu vou precisar abrir. Então deixa eu... Certo. Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre regressão linear. Passando? Ah, tá. Então, coloquei aí essas duas frases aí só para dar um incentivo, mostrando que o que eu quero dizer aqui com essas duas é que para a gente começar uma longa jornada, né, desse conhecimento aí de aprender mesmo inteligência artificial, mais especificamente machine learning, né, aprendizado de máquina, começa sempre com um pequeno passo. O que eu quero dizer é que a regressão linear é um passo muito pequeno, né, uma aprendizagem pequena, uma coisa bem simples, que vocês vão ver que é uma coisa bem básica, mas que vai te levar a lugares mais longe, então, lugares mais distantes, porque vocês vão ver que tudo que vocês forem aprender aqui nessa sequência da regressão vai levar a gente até as redes neurais, que são os algoritmos mais utilizados hoje em dia, os mais avançados e que o pessoal mais trabalha. Então, tudo aqui vai levar isso, vai desembocar lá nesse grande rio aí, nesse marzão, que são as redes neurais, o Deep Learning. Então, se vocês aprenderem passo a passo aqui, todas essas coisinhas que eu vou passando aqui, vocês vão entender bem como uma rede neural funciona, que é um dos objetivos aqui do curso, que é chegar lá nas redes neurais, nas redes neurais com várias camadas, as redes neurais profundas e os outros tipos de redes. Então, essa frase aqui lá do Bilbo Bolseiro, né? Bilbo Baggins, que é
ir para trás, não tem jeito de forma nenhuma, pelos lados é impossível, e a única forma é ir para frente. Então, se é ir para frente a única forma, então é o que a gente vai fazer. É a única coisa que tem a ser feita, então vamos em frente. Então, aqui uma motivação, né, para vocês entenderem o porquê da regressão linear, para que é usada, né, dois exemplos aqui básicos. Desses exemplos é a predição, né, da perda por caminho, do path loss. Então, que nem eu coloquei aqui nessa figura, eu tenho aqui a distância no eixo X e a atenuação no eixo Y. Então, imagine aqui que vocês têm essas medidas, né? Então, isso aqui foram medidas que foram tomadas aí no mundo real, vamos dizer assim, né? Por experimentos. Então, você tem lá um rádio transmitindo, um rádio recebendo, e você vai medindo essas atenuações de alguma forma. E você tem esse gráfico aqui. Mas se você quisesse trabalhar num modelo de canal, por exemplo, que você precisasse ter alguma equação que aproximasse isso daqui de alguma forma, que encontrasse de alguma forma uma curva média que te desse uma aproximação ótima dessa curva aqui. Então você faria o que eles chamam também de ajuste de curva. Então o outro nome de regressão linear também é ajuste de curva, é ajustar, encontrar uma curva que se adeque, né, que se ajuste a esses dados de forma que minimize um tipo de erro, que a gente vai ver que existem alguns tipos de erro, a gente vai usar um tipo de erro específico, mas de forma que você encontre uma curva que vai minimizar o erro, ou seja, a distância para os pontos que você entende, dessas amostras que você tem aqui. Um outro exemplo é a estimação de preços de casas. Então, a regressão linear, ela é muito utilizada para... Isso realmente é usado. Eu não sabia disso, mas o pessoal tem modelos, mas são modelos bem complexos. Não é só o que eu vou falar aqui, que é só, por exemplo, pelo tamanho da casa, a metragem quadrada. Eles levam em consideração um monte de fatores, a área onde está inserida a casa, né, onde foi feita a casa, número de quartos, se tem piscina, bairro, esse tipo de coisa. Então, eles conseguem, com isso, encontrar uma relação mesmo entre, por exemplo, a área da casa e o valor. Então, eles conseguem responder e mais ou menos dar um preço para uma casa, numa área qualquer, através de algumas características da casa, alguns atributos daquela casa. Então, os atributos aí dessa casa vão ser a entrada do seu algoritmo, da sua regressão linear. Então, para encontrar essa curva, você vai entrar com esses atributos e ela vai te retornar um valor, que é um valor aproximado daquela residência, daquela casa. E com relação aqui à predição da perda por caminho, depois que você tivesse ajustado uma curva, né, de posse dessa curva aproximada aqui desses valores, como que você encontraria, né, essa relação de distância e atenuação? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu não tenho valores de atenuação para todos os infinitos valores que pode assumir dentro desse range aqui, dentro desse intervalo. Então, como que eu generalizaria para encontrar o valor de atenuação para um ponto que não está aqui? Eu tenho bastante pontos aqui, parece que eu conseguiria, mas, por exemplo, eu não teria um ponto bem aqui nesse caso, por exemplo, teria uma média aqui, né? Então, como que eu encontraria esse valor de atenuação para esse caso? Então, seria encontrar essa relação que vai me dar uma curva que vai aproximar esses valores com o menor erro possível. Então, voltando aqui, né, continuando na motivação, os algoritmos de regressão são um dos mais, se não os mais comuns e conhecidos algoritmos. Eles foram inventados lá atrás, né, no século XIX ou XVIII, já vem sendo usado há muito tempo. Então, se não for o primeiro, ele é um dos primeiros algoritmos, né, de aprendizado de máquina, ele é um dos mais simples, vocês vão ver que é muito tranquilo. Porém, ele vai nos dar várias intuições, né, vários insights muito importantes para o entendimento de outros algoritmos mais complexos. Então, vocês vão ver que tudo que a gente vai aprender ao longo desse caminho aqui da regressão linear vai nos ensinar, vai nos dar intuições, né, conceitos básicos para entender os classificadores e as redes neurais, além de outros aí. Mas
os que a gente vai ver aqui na sequência vão ser esses algoritmos e a gente vai conseguir entender, baseado nesse simples algoritmo da regressão linear. Então, como eu disse, a regressão é um termo que foi cunhado lá no século XIX. Na época, ele foi usado para descrever um fenômeno que um pesquisador encontrou, que a altura de descendentes de ancestrais altos, eles tendiam a regredir para a média. Então, os seus descendentes, eles começam, num certo ponto, eles crescem, né? A altura média deles aumenta, mas de acordo com o tempo, eles começam a regredir para a média. Então, é por isso que é chamado de regressão, vem dessa regressão para a média. É um termo não faz muito sentido em machine learning, né? Mas é o termo que vem sendo usado, regressão linear, mas muitas pessoas também chamam de ajuste de curvas. Então, o objetivo aqui, como eu já mencionei aqui para esses dois casos, é encontrar uma função h, eu chamo de h, que vai que mapeie de forma ótima, né? Minimizando, por exemplo, um erro, as variáveis de entrada x, que são seus atributos, então no caso aqui do path loss, a distância, né? Ou no caso das casas, atributos como o número de quartos, a localização e a posição para o sol, se a fachada dela está virada para o nascente ou para o poente, e assim por diante, várias características, vários atributos. Então, de uma forma que você consegue pegar esses atributos de entrada x e mapeá-los numa saída. Então, basicamente, é uma função h de x que vai te retornar um y. De tal forma que esse h de x ele seja uma boa aproximação da função verdadeira, porém desconhecida, chamada de função objetivo. A gente chama ela de f de x. Então, por exemplo, a função f de x aqui seria os pontinhos em vermelho. A gente não conhece essa função objetivo, a gente não tem uma ideia. A gente vai ver ao longo do curso que muitas vezes isso aqui por exemplo, poderia ser uma reta com adição de ruído. Então, o que o algoritmo, né, da regressão linear faz é tentar encontrar essa função h de x, que é uma função aproximada da função real, de tal forma que o erro é minimizado. O erro, para esses pontinhos vermelhos, então, a linha de regressão ali, a reta, né, encontrada aqui no caso, a curva que foi aproximada, né, para esses pontinhos vermelhos é essa linha reta aqui em azul, e o intuito aqui é tentar minimizar todos os erros, né? O erro médio, minimizar o erro médio com relação a todos os pontos que a gente tem, todos os exemplos, ou seja, todos os pontinhos vermelhos. Eita, não quer passar? Aí. Às vezes eu volto aqui porque eu não tenho certeza se está passando um ou dois. O teclado que me deram, que me emprestaram aqui, às vezes ele passa 3, 4 de uma vez. Então, a gente começa aqui a falar da regressão linear mesmo em si. Então, dado que você tenha entradas, né, os atributos que eu falei, também chamados de exemplos, em inglês eles chamam isso de features, né? Vocês vão ver na literatura features, nós chamamos de atributos ou de exemplos. Então, são as variáveis x e as saídas que nós chamamos de rótulo y, de um sistema modelado por uma função objetivo desconhecida f de x. Então, nós temos os atributos, que são a entrada do seu algoritmo, e as saídas, que são os rótulos, né, o valor desejado de um sistema que é modelado por aquela função desconhecida f de x, que a gente comentou, que é desconhecida, mas que nós desejamos encontrar uma curva que a aproxime de forma que minimize um erro, por exemplo. Nós poderíamos tentar encontrar essa distância usando outro tipo de minimização. No caso aqui, no que nós vamos ver, é minimizar o erro médio com relação a todos os exemplos, a todos os pontos que a gente tem. Então, como que a gente poderia encontrar essa equação, nessa função h de x, que aproximasse a função verdadeira f de x de forma ótima? Então, essa é a ideia principal por trás aqui. Qual é a questão, qual é o objetivo, né? Encontrar uma função aproximada uma função que aproxime o f de x de forma ótima. A regressão, como eu disse, também é conhecida como aproximação de funções. Então, essa é um desenho que eu coloquei aqui só para exemplificar.
que é encontrar aqui uma curva, uma reta, né, que aproxime essa função verdadeira aqui. Existe uma função verdadeira, a gente não consegue, não entende ela, não consegue saber qual é. Ela seria, no caso aqui, era uma linha reta que eu tracei com ruído. Então, existe aqui uma linha reta no meio, mas ela é somada, né? A ela é adicionada ruído. Então, por isso que eu tenho todos esses valores aqui que ficam variando. Mas existe aqui uma linha reta que eu poderia tentar encontrar tentando aproximar com essa função h de x, que é o que a gente vai ver como que isso pode ser feito. Então, na literatura, o h de x é chamado também de função hipótese. Então, essa função aproximadora, h de x, ela é chamada de função hipótese. Então, lembrem bem desse nome aí, porque em vários lugares eu vou chamar ela de função hipótese de novo, né? Eu vou mencionar ela. E é uma das possíveis soluções encontradas no espaço de hipóteses. Então, o h de x, no nosso caso, ele é uma equação simples, né? Um h0 mais um h1 de x, e dependendo do número de atributos, então o k aqui vai te dar o número de atributos, né? O número de características que você tem, por exemplo, o número lá de características daquela casa. Você poderia ter k atributos. E ela pode ser expressa dessa forma, com esse somatório aqui, de H0 mais o somatório dos HI até o XI. Então, esse carinha aqui, o H0, a gente vai ver ele chamado de bias, de viés. Ele é o que vai dar o offset da sua curva. Então, voltando aqui só um pouquinho, vocês podem ver que essa curva ela não está centrada em zero. Ela começa lá em cima. Ela poderia aqui, a gente poderia dizer que o centro dela é mais ou menos em torno de 7. Então, nesse caso dessa curva, esse H0 aqui seria um valor aproximadamente 7, que é o que vai dar o offset ali em relação ao nível 0. Caso ela tivesse totalmente centrada em torno de 0, nós não teríamos o H0 aqui. Então, esse H0 é o que vai dar o offset e a gente chama ele de bias. Muitas vezes, quando o dado está centrado, simplesmente nós ignoramos esse daqui porque ele vai ser igual a zero e temos só esses termos do somatório aqui. Então, o espaço de hipóteses é o conjunto de todas as possíveis funções hipótese. Quais são o conjunto, né, de possíveis funções hipótese? São todos esses valores. Então, o espaço de hipótese são todos os valores que esses termos aqui, que a gente vai chamar de pesos ou parâmetros, H0 até o H0, desculpe, o A0 até o AK, eles podem assumir. Então, o nosso objetivo, porque nós conhecemos o x1 até xk, que são os atributos. Isso aqui é dado, é o que é a entrada do nosso algoritmo. Então, no nosso algoritmo, nós temos a entrada, o x1, e nós temos o que é esperado, o y. Nós temos um mapeamento, esse par de valores, né, de exemplos, atributos e rótulos e labels, ou seja, saídas desejadas. Nós temos esses pares. O que nós queremos encontrar são esses valores aqui, H0, o A0, o A1 até o AK, de forma que essa combinação linear aqui dos atributos nos dê uma aproximação da curva. Então, o objetivo aqui é encontrar esses valores. E o espaço de hipóteses são todos os valores possíveis que esses carinhas aqui, que os parâmetros ou pesos, né, o A0 até o AK, eles podem assumir. Então, ele é um hiperplano, esse espaço de hipóteses é um hiperplano que é formado por todos os possíveis valores desses parâmetros AK. Então, isso dependendo, se nós tivermos apenas um peso, né, um ou dois pesos, isso pode ser uma linha reta, pode ser um plano tridimensional e assim por diante, dependendo do número de pesos aqui de parâmetros A0 até AK. Então, como eu disse, o objetivo aqui da regressão linear é encontrar esses pesos, ou também chamados de parâmetros, que o A0 até o AK, de tal forma que a sua função hipótese seja uma ótima aproximação daquela função real f de x. Como vocês já devem ter percebido,
eu mencionei aqui algumas vezes, vocês têm como entrada o x1 até xk, ou seja, os atributos, então vocês têm features e labels. Então esse é um tipo de aprendizado supervisionado. Então é um algoritmo de aprendizado supervisionado porque vocês têm os exemplos, os atributos e os rótulos, ou seja, a saída desejada, o y. Então a regressão é chamada de linear, isso aqui é interessante saber, porque a variável de saída y, né, a sua saída desejada, o seu rótulo, ela é modelada como uma combinação linear dos atributos x. Então, o linear significa linear com relação aos pesos. Então, ela é se vocês olharem aqui, ela é uma combinação linear dos atributos com relação aos pesos. Então, portanto, esses modelos aqui que eu mostro abaixo, essas hipóteses aqui, vamos dizer, também são lineares com relação aos pesos. Então, vocês podem ver, mas é log de x, cosseno de x2. Sim, mas é o que eu disse. Essa é uma regressão linear com relação aos pesos e não aos atributos. Então, você pode ter o atributo exponencial elevado a x1 ou até o x1 ao quadrado, mas mesmo assim, ela ainda é uma regressão linear por causa dessa combinação sem relação aos pesos e não aos atributos. Bom, o problema da regressão, ele pode ser, deixa eu tirar isso aqui, ele pode ser enunciado da seguinte forma. Então, aqui é uma forma mais formal, né? Uma maneira mais formal de colocar o problema. Para a gente conseguir tratar ele matematicamente, a gente tem que criar um modelinho, né? Para poder ter as equações, as expressões, para poder trabalhar matematicamente. Então, o que você tem? Os dados disponíveis, né? Tem um conjunto de N observações, né? Que são o seu conjunto de pares de treinamento. Então, se você tem os atributos e os rótulos, vocês têm esses pares, né? Atributos e rótulo. Tem N observações, que a gente chama de N exemplos. Geralmente a gente conta de 0 até N-1, onde o X, vejam que está em negrito, porque muitas vezes ele é um vetor. Então, ele é um vetor que pertence aos reais, muitas vezes, com K dimensões. Então, aqui o xi é o iésimo vetor de entrada com dimensão K, ou seja, os K atributos, ou as features, né? O y geralmente é um escalar, pertencente aos reais, que é o iésimo valor esperado de saída referente ao valor de entrada daqueles atributos de entrada. Então, é esse par. Então, nós temos esses atributos de entrada x, esse vetor de entrada x, e temos a saída esperada para aqueles vetores. Então, nós temos esse parzinho aqui, que seria os dados disponíveis para treinamento. São os dados disponíveis que vocês vão utilizar para treinar o seu modelinho, ou o seu algoritmo, para usar para treinar um modelo e ter, ao final, esse modelo que vai aproximar a função real. Então, o modelo, como a gente já viu, dado por essa função hipótese, h de x, nada mais é do que um somatório aqui do h0 mais o a0 mais o a1 vezes o x1, assim por diante, até o ak vezes o xk. Isso pode ser posto de forma vetorial. Dessa forma, né, eu consigo agrupar todos os pesos, né, os parâmetros A0 até AK num vetor transposto vezes esse φi aqui, esse vetor φi que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o vetor A negrito contém todos os pesos de A0 até AK e esse vetor φi contém todos os atributos. Veja que é interessante que uma forma de colocar todos esses pesos no mesmo somatório e realizar essa operação de forma vetorial é pensar que o A0 multiplica um x0, um atributo x0 que sempre assume o valor 1. Então veja que esse vetor aqui de atributos sempre vai ter o primeiro valor igual a 1 e os outros são os atributos que eu tenho de entrada. Então, é uma forma de facilitar para poder analisar de forma matemática, de forma matricial isso. Então, para eu poder escrever de forma vetorial,
porque ficaria complicado. Eu teria um termo a mais aqui, então eu teria um vetor A que multiplicaria esses caras aqui, só que o A0 estaria de fora, começaria de A1 até AK. E aí eu teria um mais A0 aqui. Então, para facilitar e eu conseguir representar isso de forma vetorial, nós adicionamos um 1 aqui no vetor de features, né? O vetor phi, e esse A0 é como se fosse multiplicado por um x0, ele não existe, é só uma abstração aqui, para poder facilitar. Então, esse x0 sempre assume o valor 1. Então, o A0 é o vetor, ele vai ter k mais 1 linhas por uma coluna, que contém os parâmetros ou pesos, né, que definem a função hipótese. Então, a sua função hipótese ela é totalmente definida por esses pesos, ou seja, o mapeamento do x dos atributos de entrada para o valor esperado, né, o seu valor desejado. E o φi é o vetor também, com k mais 1 linhas, com dimensão, né, k mais 1 linhas e uma coluna, que contém os i's e os valores dos atributos. Então, seus atributos vão estar nesses vetores φi, esse i varrendo de 0 até o número n-1, ou seja, o número de exemplos que vocês têm. Esse número de exemplos vai variar. Vocês vão ver ao longo do curso que quanto mais exemplos, quanto maior for o seu conjunto de treinamento, melhor vai ser o treinamento, né? Melhor vai ser o modelo, mais próximo, mais aproximado vai ser o seu modelo. Mais próximo vai ser da sua função real. Então, sempre tenha em mente que quanto mais dados vocês tiverem, melhor. Porque lembre-se que a aprendizagem de máquina é baseado em dados. Então, quanto mais dados, melhor. Então, o objetivo do modelo de regressão linear é encontrar o vetor de pesos A que minimize um erro, dado por uma função de erro que a gente vai chamar de JE de A. Entre a aproximação, né, o valor aproximado de saída que nós temos, e o valor desejado, para todo o i, ou seja, para todos os exemplos. Então, representando isso, é a minimização da função de erro JE de A com relação aos pesos. Então, o resumo aqui é que o treinamento do modelo envolve nada mais é do que a minimização dessa função de erro. Então, se nós encontrarmos uma forma de minimizar essa função de erro, que é o erro entre o valor aproximado, né, que nós chamamos de y chapéu, e o valor real, o valor que nós temos das nossas observações, a gente consegue encontrar um vetor A, um vetor de pesos, que nos dê uma função hipótese que seja muito boa, ou seja, muito aproximada, uma função ótima, que aproxime bem a função real f de x. Então, agora, a gente vai falar sobre a função de erro, que é muito importante. A gente precisa definir uma função de erro para poder minimizar ela, né? Sem ela, a gente não consegue encontrar os pesos. Então, existem várias possibilidades para a gente definir essa função de erro. Então, existem vários tipos de funções. Vocês podem pesquisar aí na literatura, vocês vão encontrar diversos tipos de funções que podem ser minimizadas, né? Que podem ser utilizadas como função de erro. Mas, na maioria dos casos, em quase 100%, os pesquisadores utilizam o erro quadrático médio. Então, utilizando o erro quadrático médio, nós temos que a função de erro nada mais é do que a média do somatório dos erros ao quadrado. Então, vocês veem aqui que é o somatório do erro. Então, eu tenho o valor real e o valor aproximado. Então, é um erro entre o valor real, ou seja, da sua observação, e o valor aproximado que aquele modelo, com aqueles valores, com aqueles pesos, te dá. E você faz esse somatório, é a média desse somatório dos erros ao quadrado. Então, nós vamos ver mais adiante, mais para frente, acredito que ainda hoje, eu vou mostrar para vocês por que, muitas vezes, na maioria das vezes, se escolhe o erro quadrático médio como métrica para função de erro, como métrica para minimização. Ela tem uma característica muito importante que vai ajudar a gente bastante, facilita muito para o algoritmo iterativo
de encontro para encontrar esses pesos aqui. Mais adiante a gente vai discutir isso. Mas, por enquanto, entenda que ela é, se não a melhor, uma das melhores a ser utilizada. A função de erro, a gente pode reescrever ela de forma matricial da seguinte forma. Então, o JE de A é o 1 sobre N. Então, nós temos aqui essa norma L2 aqui, do Y menos o φ A. Então, aqui, só redefinindo agora, o φ negrito, ele é uma matriz agora. Então, eu estou reescrevendo isso de forma matricial. Então, o φ, ele é uma matriz, ele tem dimensão n vezes k mais 1. Então, ela tem n linhas por k mais 1 colunas, ou seja, o número de amostras, vocês têm todas as amostras agora, nesse φ, e k mais 1 colunas, indicando os k mais 1 atributos. Esse mais 1 aqui indica esse 1zinho aqui, que a gente adicionou lá no vetor, para poder ter esse x0 aqui, sempre com valor igual a 1. Então, e o A, que é o vetor de pesos, né? Então, essa multiplicação aqui desse vetor de pesos vezes essa matriz dá um vetor que, subtraído aqui dos valores reais, né, dos valores observados, nos dá esse erro. Então, a gente expressa aqui pela norma L2 do E, eu chamo de E esse vetor y menos a matriz φ multiplicada por A, e nós conseguimos escrever dessa forma aqui, que vai facilitar o nosso entendimento do nosso trabalho. Então, se vocês analisarem aqui, eu posso pegar essa norma L2 e reescrever dessa forma aqui, ó. Nada mais é do que o primeiro termo transposto vezes o mesmo termo sem ser transposto. Então, para encontrar o vetor de parâmetros A, o que a gente precisa fazer? Minimizar, voltando ali no que a gente tinha comentado. Até então, nós não tínhamos definido a função de erro, JE de A, mas nós sabíamos que seria necessário definir uma função para minimizar. Então, aqui nós definimos, é a função do erro médio quadrático, ou erro quadrático médio, e com isso, se nós minimizarmos esse erro quadrático médio com relação aos parâmetros A, nós vamos encontrar os pesos que vão nos dar a função hipótese ótima. Então, se nós minimizarmos isso aqui, nós vamos encontrar, e em seguida eu vou mostrar duas formas de realizar essa minimização. Então, aqui eu falo da minimização da função de erro, né? Se a gente voltar na equação anterior e expandir o E, que eu chamei aqui de E, o vetor Y menos a multiplicação da matriz de atributos, vezes o vetor de pesos A. Então, expandindo isso novamente, nós vamos ter essa seguinte equação. Então, nós podemos escrever essa equação que eu coloquei aqui da seguinte forma. Então, se vocês multiplicarem aqui, você vai ter o y transposto, esse transposto vem para cá, ele é distributivo, e esse transposto vem para cá. Então, vejam só, y transposto vezes y, primeiro termo, y transposto vezes matriz φ vezes A, vai ter um menos ali, por causa desse menos aqui. Em seguida, quando você coloca o transposto aqui, o A vem para frente, fica A transposto matriz φ transposta, vezes Y, que é o que a gente tem aqui, vai ter um menos por causa desse termo menos, e A transposto, φ transposto, vezes φ vezes A, que é o último termo. Então, nós abrimos esse termo de erro aqui, dessa forma, dado para essa expressão. Então, como que nós vamos encontrar o mínimo dessa função com relação aos parâmetros? Então, nós temos essa função de erro, nós expandimos ela, e agora como que nós vamos encontrar o mínimo dessa função com relação aos parâmetros? Então, se vocês lembrarem das aulas de cálculo,
nós sabemos que se nós derivarmos essa equação de erro aqui, o L2, né, a norma L2 do E, com relação aos pesos, ao vetor de pesos, e igualar a zero, nós vamos encontrar um ponto onde a inclinação da função é nula, né? Se a gente igualar a zero, a gente vai encontrar um ponto onde a inclinação dessa curva é nula. Então, fazendo aqui a derivada, né, parcial do erro, ou seja, dessa equação aqui com relação aos pesos. Então, se vocês pegarem essa equação e fizerem a derivada parcial com relação aos pesos, nós encontramos essa equação. Então, é muito fácil. Assim, se vocês quiserem, depois, vocês podem vir conversar comigo, eu posso mostrar como encontrar a partir dessa equação, mas é bem simples. É só aplicar algumas regrinhas de derivadas com vetores e matrizes. Isso tem tudo tabelado, não tem segredo. Então, por exemplo, aqui não temos um termo A, esse termo desaparece. Então, aplicando aqui a derivada parcial com relação a A para esse termo desaparece. Aqui, nós temos que esse termo aqui vai nos dar mais esse outro termo aqui. Esses dois termos, eles são parecidos. Então, eles vão dar, de acordo com as regrinhas lá de derivação, nós vamos encontrar esse termo aqui, 2A transposto φ, matriz φ transpostas vezes a matriz φ, menos essa outra derivada dessa outra parte, desse último termo aqui, que vai dar menos 2y transposto φ igual a zero. Então, agora nós temos esse ponto, ou seja, essa equação que nos dá onde essa equação de erro ela é nula, né? Essa derivada da equação de erro ela é nula. Porém, se vocês lembrarem, esse ponto, ou seja, o ponto onde a derivada da função de erro é nulo, ele pode dar tanto mínimo, ele pode nos informar tanto que aquele ponto é um ponto de mínimo quanto um ponto de máximo. Então, porque se vocês lembrarem, essa derivada igualada a zero é onde o ponto, né, onde a curva tem a sua inclinação da tangente zero, que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, se vocês forem ver uma curva que tem o máximo aqui, a inclinação da tangente é zero, ou num ponto de mínimo também é zero. Eu vou mostrar isso em umas figuras mais para frente para facilitar. Mas agora vocês podem estar se perguntando, tá, mas a gente quer minimizar, mas como essa derivada da equação de erro em relação aos pesos igual a zero pode dar um máximo ou mínimo, como que nós sabemos que esse ponto é um mínimo ou não um máximo, né? Então, se a inclinação ela é nula e a derivada de segunda ordem for positiva, vocês vão lembrar disso também, então o ponto vai nos dar o mínimo. Então, se essa derivada aqui de segunda ordem, né? Se nós pegarmos e colocarmos um 2 aqui, né? Fazer de segunda ordem essa derivada com relação à função de erro, se essa derivada de segunda ordem for positiva, então nós temos um mínimo. Então, existe uma teoria lá, o pessoal chegou à conclusão de que essa derivada segunda é igual a 2 vezes a matriz transposta φ vezes φ, e se essa matriz φ tiver um posto igual a k mais 1, então a matriz φt vezes a matriz φ, ela é positiva semi-definida. E, portanto, o ponto que vai ser encontrado acima, né, o ponto que nós encontramos aqui através da derivada parcial com relação aos pesos, ele corresponde ao mínimo da função de erro. Então, o posto, só lembrando aqui, o posto da matriz, ele corresponde ao número de linhas ou de colunas linearmente independentes da matriz. E uma matriz quadrada H, ela é positiva semi-definida se o vetor x transposto vezes a matriz x vezes o vetor x for maior ou igual a zero. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa derivada de segunda ordem da função de erro, ela vai ser positiva, porque essa multiplicação da matriz φ, matriz de atributos φ transposta vezes a matriz
φ, ela é positiva semidefinida, ou seja, ela vai resultar num valor que é maior ou igual a zero. A gente vai ver isso em seguida. Então, o que eu queria mostrar aqui, o resumo aqui, é que essa derivada parcial da função de erro com relação aos pesos, igualando a zero, ela vai realmente nos dar o mínimo dessa função de erro, e não o máximo, porque a derivada de segunda ordem dessa função de erro vai nos dar um valor positivo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês falem comigo aí, porque eu não sei quando alguém levanta a mão, se ele mostra aqui, eu não tenho. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chamem aqui. Então, voltando aqui. Então, voltando à equação da derivada primeira igual a zero, ou seja, essa derivada aqui, né, essa equação, esse resultado aqui, se nós pegarmos aquele termo, passarmos esse termo aqui para o outro lado, nós vamos ter a seguinte equação. Então, é o vetor A transposto, vezes o vetor φ transposto, vezes a matriz φ transposta vezes a matriz φ, igual ao vetor y transposto vezes φ, que é isso daqui. Esse termo foi passado para lá, o 2 foi cortado, e nós temos essa igualdade aqui. Então, se nós aplicarmos o transposto dos dois lados, se eu passar o transposto aqui e o transposto aqui, para poder ter esse A sem ter o transposto, eu vou ter, ao final, e isolando, né, após isolar o A, nós temos que o A é igual à matriz de atributos transposta vezes a matriz de atributos transposta, inversa dela, né, a inversa dessa multiplicação dessas duas matrizes, vezes a matriz de atributos transposta, vezes os valores esperados, os valores reais. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é conhecida como equação normal. Então, vocês acabaram de ver como que nós conseguimos encontrar os valores do vetor de pesos A, de forma que nós tenhamos aquela função hipótese que aproxime bem, de forma ótima, ou seja, de forma que minimize aquela medida do erro quadrático médio, e com isso se aproxime da melhor forma possível da função real, que é a função f de x. Então, essa é a forma fechada. Nós acabamos de descobrir aqui como encontrar os pesos ótimos na forma fechada, que é chamada de equação normal. Uma observação aqui é que o método ele encontra uma solução única se e somente se a matriz quadrada, né, a matriz de atributos T transposta, a matriz de atributos vezes a matriz de atributos φ, for invertível. Então, se essa matriz, essa multiplicação aqui, essa matriz quadrada dessa multiplicação for invertível, né? Se eu não tiver essa matriz invertível, eu não tenho uma solução única. Porque aí, essa matriz não é invertível, ou seja, ela é singular. A observação 2 é que o método, essa equação normal, essa forma fechada, só funciona para sistemas sobredeterminados, ou seja, onde eu tenho mais equações, ou seja, mais pares de exemplos, né, x e y, do que incógnitas. Então, eu preciso ter mais pares x e y do que o número de pesos. Caso contrário, esse cara aqui, a equação normal, não vai nos dar os pesos, né, os pesos ótimos. Para um sistema subdeterminado, ou seja, que tem menos equações do que incógnitas, ou seja, nós temos menos exemplos, pares de exemplos x e y, essa matriz de atributos φt transposta vezes a matriz de atributos φ tem um posto menor do que k mais 1, e aí ela é singular. Nesse caso, não existe uma solução, ou ela não vai ser única, então pode ter mais de uma solução. Aqui só uma revisãozinha rápida sobre matriz singular. Então, uma matriz ela é singular quando um ou mais dos autovalores são iguais a zero. Vocês devem estar lembrando lá de
álgebra linear. Então, essa matriz ela é singular quando um ou mais dos autovalores são iguais a zero. Isso, geometricamente, se vocês forem imaginar, um autovalor igual a zero vai significar que não existe informação naquela direção daquele autovetor correspondente a esse autovalor. Por exemplo, isso pode ser utilizado se vocês fizerem uma análise, né, dos autovalores e dos autovetores. Se um dos autovalores for igual a zero, não existe informação na direção daquele vetor, daquele autovetor. E com isso, vocês podem reduzir o número de dimensões daqueles dados. Se vocês fizerem essa análise, algumas vezes isso é feito para tentar diminuir, a gente vai ver que, em muitos casos, os números de atributos são tão grandes que alguns deles são relacionados uns com os outros. Ou seja, são atributos que podem ser removidos ali do seu modelo, né, de regressão linear, porque eles são linearmente dependentes de outros. Então, você pode simplesmente descartar, porque vai ter ali um alto valor que vai ser igual a zero, e com isso você pode diminuir a dimensão, ou seja, o seu vetor vai ficar menor, mas não perde nenhuma informação, porque aquela informação já está em outro autovetor. O posto de uma matriz ele é dado pelo número de autovalores diferentes de zero. Então, o posto da sua matriz vai ser dado pelos autovalores que são diferentes de zero. Apenas matrizes com posto completo possuem inversas. Como eu disse, uma matriz, para ela ser invertível, ela tem que ter um posto completo, ou seja, todos os autovalores dela têm que ser diferentes de zero. Caso contrário, ela é singular e não invertível. Então, dessa forma, se uma matriz não tem posto completo, isso vai significar que as colunas não são linearmente independentes. Ou seja, como eu disse antes, uma ou mais colunas são versões escalonadas das outras. Então, significa que você pode pegar uma coluna da sua matriz e ela é uma forma linearmente dependente de outra. Você pode representar aquela mesma coluna simplesmente multiplicando por um escalar, encontrar esse escalar, e ela é uma outra coluna multiplicada por esse escalar. Então, ela é linearmente dependente de outra, ela não é linearmente independente. O determinante de uma matriz quadrada A, ele é igual ao produto dos seus autovalores. Então, isso vocês já devem se lembrar também. Então, o determinante de uma matriz quadrada A é também igual ao produtório dos autovalores. Isso é importante lembrar, porque aqui em seguida eu vou mostrar para vocês por que essa multiplicação, se um desses autovalores for igual a zero, vocês não vão ter inversa. Então, dessa forma, se um ou mais autovalores forem iguais a zero, o determinante é igual a zero e, portanto, essa matriz é singular, ou seja, não invertível. Por quê? Só um exemplo aqui com uma matriz quadrada 2 por 2. Essa matriz quadrada 2 por 2, nós sabemos, né, que a inversa dela é dada por 1 sobre o determinante da matriz vezes essa matriz aqui modificada, né, a matriz A com os elementos já reposicionados. Então, vejam, se o determinante for igual a zero, se um desses, como é um produtório, e se um dos autovalores for igual a zero, vejam que esse produtório vai dar igual a zero, ou seja, o seu determinante vai ser igual a zero. E o que acontece? Se o seu determinante for igual a zero, esse termo aqui vai tender ao infinito e o A não é invertível. Então, isso é uma explicação de por que o determinante, né, se o autovalor for igual a zero, você não vai ter uma matriz invertível, então você precisa ter uma matriz de posto completo, ou seja, todos os autovalores diferentes de zero. Qual seria uma solução para resolver esse problema de uma matriz não invertível, de uma matriz singular? É a regularização de matrizes, que é adicionar uma restrição a esse problema de minimização do erro, de tal forma que a matriz a ser invertida deixe de ser singular. A gente vai ver, existem algumas formas. Temos o laço, o método laço e o método read. Nós vamos ver mais à frente como que o método laço e o read eles conseguem regularizar, né? Eles conseguem adicionar uma restrição na minimização do erro, de tal forma que matrizes singulares, ou seja, não invertíveis, elas se tornem invertíveis, né? Então, algumas causas para a singularidade dessa matriz de atributos φ transposta vezes
φ. Então, algumas causas para isso são os atributos, né, o vetor x, redundantes. Ou seja, pelo menos uma das features, x1, x2 ou xk, é linearmente dependente. Por exemplo, vamos supor que a sua feature x1 lá, naquele problema da regressão linear para vocês poderem encontrar o valor de uma casa. Então, um dos atributos é a área em metros quadrados. E vamos supor que um x2, um outro atributo, é a área em pés quadrados. Mas nós sabemos que 1 metro quadrado é igual a 10,7639 pés quadrados. Então, esses dois caras, x1 e x2, eles são linearmente dependentes. Então, o que acontece? A sua matriz não vai ter posto completo e ela não vai ser invertida. A solução disso é remover uma das features que são linearmente dependentes. Então, vocês vão ver que uma coisa muito importante em machine learning, aprendizagem de máquina, é fazer essa análise inicial dos dados. Fazer ali uma análise inicial dos dados e verificar alguns tipos de problemas que os seus dados possam ter, como, por exemplo, esse tipo de dependência linear aí das variáveis. Isso pode gerar problemas para o seu algoritmo e ele não consiga aprender nada, porque ele fica perdido, porque acontece esse tipo de problema de atributos dependentes. Então, uma técnica para resolver isso, a gente vai ver, é a seleção de features, né? Lasso regression, ou a redução de dimensionalidade, que é o Principal Component Analysis, que é basicamente analisar os autovetores ali, os autovetores. Como eu disse aqui em cima, isso aqui é muito importante. A análise dos autovalores e dos autovetores vai nos dar uma informação muito interessante. Se nós analisarmos os autovalores de uma matriz e nós chegarmos, por exemplo, se o autovalor for igual a 0, nós sabemos com toda certeza que eu posso eliminar aquele atributo. Com toda certeza eu não vou perder nenhuma informação. Mas, por exemplo, se houverem atributos e eu quiser reduzir a dimensionalidade, mas ainda perder um pouco de informação, o que eu faria? Eu removeria os autovalores que tivessem os menores valores encontrados ali. Então, a minha análise de autovalores, eu pegaria e removeria os autovalores, né, os atributos que têm os autovalores menores possíveis e perderia um pouco de informação, mas mesmo assim eu teria uma redução de dimensionalidade, mas no final o meu modelo ainda conseguiria ter uma performance muito boa, porque a quantidade de informação perdida ainda foi pequena. Depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, para como que a gente consegue, em problemas que possuem muitos atributos, que pode gerar um número muito grande de treinamento, um tempo de treinamento muito grande, muitas vezes a gente reduz a dimensionalidade, perdendo um pouco de informação, mas tendo em mente que mais de 90%, por exemplo, da informação ainda está ali nos outros autovalores e autovetores. Outra causa para a singularidade são o número de atributos maior do que o número de observações. Então, isso é um sistema subdeterminado, como eu comentei. Então, quando você tem mais atributos do que observações, você tem um problema, que aí você vai ter um sistema subdeterminado e não vai conseguir resolver, a matriz vai ser singular. Então, o sistema subdeterminado não tem solução, como eu já disse antes, ou existe um número infinito delas. Por exemplo, nessas figuras aqui, nesse caso aqui, você tem cada um das suas funções hipótese está gerando um plano. Então, nesse caso, vocês veem que todos esses planos são respostas. Não são respostas. A resposta seria a linha reta aqui da interseção de todos esses planos. Cada plano aqui é a representação de uma função hipótese. Então, por exemplo, essa função hipótese aqui gera esse plano verde, uma outra função hipótese gera o plano em azul e uma terceira gera esse plano marrom. Então, no caso de um sistema subdeterminado com infinitas soluções, vejam que esses planos eles se cruzam numa reta. Vejam que tem uma reta aqui e eles se cruzam todos esses pontos. Então, o que nós temos aqui? Infinitas soluções, porque essa reta vai nos dar infinitas soluções para esse sistema subdeterminado. Um outro
Um outro caso é o sistema que não tem solução nenhuma, que é o caso onde os planos, né, são paralelos. Nesse caso aqui, esse sistema não tem solução porque eles não se cruzam em nenhum ponto. E o sistema com solução única é esse sistema onde esses planos aqui, que nem eu coloquei na figura, eles se cruzam num único ponto. Então, esse sistema tem solução, ele é invertido, porque ele tem essa única solução aqui. A solução para esse problema aqui, dos atributos, é coletar mais exemplos, ou remover atributos, ou replicar exemplos adicionando ruído. Então, para vocês tentarem resolver esse problema aqui, vocês coletem mais exemplos, ou removam atributos. A remoção de atributos também é o que a gente comentou, que é fazer a análise da dimensionalidade, né? Reduzir a quantidade de informação um pouquinho para tentar remover atributos. Ou o que vocês podem fazer, uma outra técnica muito utilizada, é pegar os atributos que você já tem, replicar esses exemplos e adicionar ruído com o intuito de criar novos exemplos a partir daí. Deixa eu ver aqui se deu a hora. O intervalo é 9h10? 9h10. Eu acho que é 9h40. O intervalo é 1h40. Então seria 9. Não, o intervalo não é 9h40. A gente volta às 9h30, não é? Não, acho que a gente volta às 10. Ah, tá certo. Desculpa. Então ainda tem tempo. Eu tava achando que tá certo. É 9h40 e volta às 10. Obrigado. Então, voltando aqui. Então, agora que nós tivemos a gente viu sobre as causas da singularidade, definimos a função de erro, entendemos como ela é minimizada através da equação normal, a gente vai falar de uma coisa importante que é a superfície de erro. A superfície de erro nada mais é do que vocês pegarem a sua função hipótese e traçar todos os possíveis erros que vocês podem obter com os seus pesos. Então, se vocês conseguirem ver aqui, está bem pequeno, mas se vocês tiverem os slides, eu já coloquei eles lá eles estão tanto na página quanto no MS Teams. Se vocês derem um zoom, vocês vão ver que aqui nesse eixo eu tenho o peso A2, no outro eixo eu tenho o peso A1 e os erros. Então, vocês veem aqui que essa é uma superfície convexa. Então, eu tenho o erro mínimo vai ocorrer lá embaixo. Vocês veem que conforme eu vou distanciando aqui do A2 e do A1, o erro vai aumentando. Então, a gente tem que encontrar aqui o que, por exemplo, a nossa equação normal vai nos dar. O que essa equação normal vai encontrar? Aquele vetor A que a equação normal encontra é esse pontinho aqui embaixo, que eu mostro aqui nessa superfície que a gente chama de superfície de contorno, que é como se eu estivesse olhando essa superfície de erro de cima, né? Tivesse um olho aqui olhando de cima e eu traçasse esses círculos aqui, onde cada círculo equivale ao mesmo erro. Então, esse círculo aqui, todos os pontos nesse círculo têm o mesmo erro, todos os pontos nesse outro círculo têm o mesmo erro e assim por diante. Então, vocês veem aqui que eu tenho o A1 e o A2 e o erro está aqui dentro do círculo. Então, conforme vocês podem ver, a solução ótima que aquela equação normal vai encontrar é esse pontinho vermelho aqui, que seria lá o ponto lá embaixo nessa superfície de erro, que é o ponto onde o erro aqui é minimizado. Então, vamos falar um pouquinho aqui de novo, já só quis mostrar aqui antes, para vocês já terem ideia, antes de eu entrar aqui nas equações, nessas definições aqui. Se vocês já tiverem em mente a figura, entenderem o que está acontecendo aqui nessas duas figuras, acho que vocês vão absorver melhor o que eu vou falar aqui agora. Então, se nós plotarmos a função de erro, né, que nem eu mostrei aqui, a JE de A, que forma vocês acham que ela teria? Então, vocês já sabem aqui, vai ter essa forma convexa. Então, se nós pegarmos aquele termo lá,
que a gente expandiu e plotar, né? Eu tenho aqui os valores de y e eu tenho todos os valores aqui, então eu vou variando o a. Então essa é uma função em relação a a, então eu vario os valores dos pesos e vejo para qual lugar, em qual posição vai me dar o menor erro possível. Então o que a gente poderia fazer também, é uma forma mais força bruta, é plotar, em vez de usar lá, por exemplo, a equação normal que nós encontramos, vocês poderiam também fazer de forma visual, vocês poderiam plotar a sua equação de erro e visualmente falar, o erro está aqui nesse ponto, vocês vêm lá, por exemplo, com o MATLAB ou com o Python, plotando no Python, vocês acham esse valorzinho aqui, falar, a minha solução ótima está aqui, então esse é o valor. Então, também vocês poderiam encontrar de forma visual aqui. A função de erro J e de A, ela faz esse mapeamento, né, entre cada possível valor do parâmetro do modelo ao erro correspondente. Então, conforme vocês viram, é um mapeamento aqui. Cada conjunto de valor A1 e A2 dos pesos vai dar um erro nesse caso. Então, aqui eu estou só considerando dois pesos, né, A1 e A2, porque caso contrário a gente não conseguiria mais visualizar, porque vejam que com dois pesos eu já tenho um desenho, né, uma figura tridimensional. Então, com mais pesos do que dois pesos, a gente já não conseguiria visualizar essa figura. Então, para a gente aprender, para ficar didático, a gente vai conseguir ver até dois pesos, né? Mais que isso, a gente já não vai conseguir plotar. Se tivesse um terceiro peso aqui, eu já não conseguiria ver isso muito facilmente. Então, a função JE de A, a função de erro, ela mapeia, né, esse vetor K mais 1, ou seja, o vetor de pesos, né, num escalar, que é o erro. Então, você tem a entrada, os pesos, que é um vetor, ou seja, o RK mais 1, e mapeia isso num escalar, que é o seu erro. Esse mapeamento vai definir essa superfície de erro, que a gente plotou aqui. Então, percebam que esse JE, né, de A, a função de erro, ela assume uma forma quadrática, por causa desse termo aqui, ó. Então, com respeito aos pesos de A. Então, vocês podem ver que ela tem uma forma quadrática. Nós temos aqui um A multiplicando esse termo, um A multiplicando esse termo, mas temos um A transposto e um A multiplicando aqui a matriz de atributos φ de t, transposta, né, vezes a matriz φ. Então, isso aqui, essa função de erro, ela tem uma forma quadrática. Isso é importante, porque a consequência disso é que a superfície vai ser convexa, que nem eu já comentei, que tem essa forma aí de tigela. E, portanto, possui um mínimo global, um único mínimo global, que pode ser encontrado, por exemplo, pela equação normal. Então, conforme vocês podem ver aqui na figura, só tem um mínimo nessa função, nessa superfície de erro. E é único. Não tem outro ponto aqui que o erro é mínimo. Existe apenas um e é o que a gente encontra pela equação normal. Então, essa daqui é uma explicação de por que a gente usa a função do erro quadrático médio como função de erro, porque essa função vai dar um erro que tem forma quadrática e, com isso, a consequência disso é que a superfície de erro ela é convexa. Vocês vão entender isso logo em seguida, quando eu for falar de um método interativo para encontrar o ponto de mínimo. Porque até agora nós vimos a equação fechada, né? É uma equação, a equação normal, que dá esse ponto ótimo, que é a solução mínima, mas nós vamos ver que essa forma convexa aqui vai facilitar muito encontrar o ponto de mínimo com um algoritmo interativo que nós vamos ver em seguida. Então essa é uma explicação, né? Um motivo, porque muitas vezes a gente utiliza o erro quadrático médio como equação de erro, né? Como função de erro, porque ela tem essa propriedade de gerar uma equação que é quadrática e que, consequentemente, vai ter essa forma convexa, que vai facilitar o encontro do mínimo, que é o mínimo global, porque esse tipo de equação só vai ter um mínimo, que é o global. Então, como a gente comentou, a derivada de segunda ordem da função de erro, né, da métrica L2 da função de erro,
vai dar esse valor aqui, 2 vezes a função de atributo, a matriz de atributos transposta, vezes a matriz de atributos. É uma matriz positiva semidefinida. A função de erro ela vai ser sempre convexa com relação ao A. Então, aí embaixo, na parte de notas, eu deixei acho que uns 2 links que provam, que mostram por que essa matriz, né, essa função de erro, utilizando como erro o erro médio quadrático, o erro quadrático médio, ela vai ser sempre convexa. Então, eu tenho esse linkzinho, caso alguém queira dar uma olhada. Então, essa matriz de atributos φt vezes a matriz de atributos φ, ela é uma matriz positiva semidefinida, pois aqui está uma explicação também de por que ela é positiva semidefinida, ou seja, porque ela vai dar um valor positivo e ela vai sempre dar o mínimo e não o máximo. Porque se vocês escreverem isso aqui de outra forma, né, o vetor x transposto vezes a matriz φ transposta vezes a matriz φ vezes x, ela nada mais é do que a métrica L2 da matriz φ vezes o vetor x. Então, como nós sabemos, esse valor aqui é sempre maior ou igual a zero, ou seja, vai ser sempre valor positivo. E com isso a gente sabe que a minimização da equação de erro vai sempre nos dar o ponto de mínimo e não o ponto de máximo. Ela nada mais é do que essa função aqui que eu estou plotando, a função de erro para essa função real aqui, é o A1x1 mais... Alguém falou alguma coisa? Voltei. Acho que a internet aqui caiu. Vocês estão me ouvindo? Estou agora. Sim, Agora sim, deu uma travada, agora tá bom. É a internet aqui, acho que deu uma caída. a gente nunca sabe se é aí ou se é aqui. Pois é. Eu achei, comecei a escutar um barulho, parecia o Skype de alguém me ligando, mas eu falei, mas o Skype nem tá ligado, eu nem tô usando. Aí eu fui ver, caiu. Mas aonde que parou? Não, perdeu pouca coisa, um pouquinho. Uns 30 segundos, se for. Ah, então tá. Então eu vou voltar aqui. Engraçado. Por que essa barra tá aqui? Tô querendo sumir. Vocês estão vendo essa barra aqui ou sou eu que vejo? Nós estamos vendo também. Então, deixa eu ver como é que faz para desaparecer com isso. Isso apareceu. Ah, sumiu. Então, voltando aqui, pessoal, essa superfície de erro e essa curva de contorno aqui, né, dessa superfície de erro, eu plotei a partir dessa funçãozinha aqui, ó, que é um A1 vezes x1 mais um A2 vezes x2 mais um WN. O que é? O x1 e x2 e o WN são valores aleatórios retirados de uma distribuição gaussiana com média zero e variância unitária. E o A1 e o A2 eu fiz igual a 1. Então, eu peguei isso, gerei. Essa seria a minha função real, meu f de x. Eu chamei de y aqui, mas deveria ser um f de x. E com isso eu peguei e tentei, de posse dos valores de y e x que eu armazenei, eu tentei variar
Então, eu sei, porque como fui eu que criei a minha função original, verdadeira, eu sei do A1 e o A2. Mas suponhamos que vocês só tivessem acesso. Travou só para mim ou travou para vocês também? Acho que trava para todo mundo. O pessoal, me dá um minutinho, deixa eu ver. Eu quero ver se está acontecendo alguma coisa lá embaixo. Eu tenho que dar uma olhada, porque às vezes o pessoal aqui em casa começa a assistir Netflix no celular, Netflix na televisão. Só um minuto, eu vou só ver se eles podem cooperar comigo aqui. Espera aí. Tranquilo, beleza. Só um minutinho. Aí, pessoal, voltei. Era isso mesmo. O Netflix tá online aqui. Agora a minha esposa desligou lá. Vamos voltar aqui. Então, voltando aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Agora tá liso. Ah, beleza. Vai lá. Então, mostrando aqui essa função original aqui que eu tenho. Suponhamos que vocês não tivessem acesso aos dois pesos, né? O A1 e o A2, que vocês só tivessem os labels e as features, né? Os atributos. Então, o que vocês fariam? Vocês tentariam pegar essa equação de erro aqui e variar os valores de A, que nem eu fiz aqui. Eu variei, no caso aqui, de 30 até 0, né? Não lembro aqui, deixa eu ver. Isso, de menos 20 a 20 para A1 e A2, e com isso eu ploto e encontro aqui visualmente, e posso também fazer através da equação normal, que os valores ótimos de A1 e A2 são iguais a 1. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tanto no A2 quanto no A1, eles estão na reta do valor 1. Então, o valor ótimo, visualmente aqui, vocês poderiam encontrar que é A1 e A2 igual a 1, ou através lá da equação normal, vocês iriam encontrar também o valor 1. Então, como eu disse, a figura aqui da direita, ela mostra a superfície de erro. Nós vamos plotar isso. Alguns exercícios eu peço, eu mostro como fazer, depois eu peço para vocês fazerem para outras funções de hipótese. E a da direita, ela mostra a superfície de contorno, né? Que é uma linha de contorno de uma função de duas variáveis, aqui no caso A1 e A2, que é uma curva ao longo do qual a função tem o mesmo valor constante. Então, como eu disse, cada curva aqui, no nosso caso, indica curvas com o mesmo erro. Então, o erro aqui da função de erro para uma mesma curva, para um mesmo círculo, é igual. Aqui, um exemplozinho bem simples para realizar a regressão linear em Python. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo que eu fiz resolvendo através da equação normal, e do lado direito, utilizando a biblioteca scikit-learn. Vocês veem aqui que o código fica bem mais conciso, né? Bem menor. Eu uso a biblioteca.
Então, aqui, no caso, o que eu fiz, eu importei a biblioteca NumPy, chamei ela de NP, né? Dei um alias aqui, um apelido para ela de NP. Gerei 100 valores. Então, são os números de observações, né, que eu tenho. Então, tenho aqui o X, um valor aleatório, gaussiano. Então, tenho aqui N, multiplico por 2. E tenho o Y, que é o 4 mais 3 vezes X mais ruído. Então, aqui você percebam que o A0 aqui, aquele termo que é multiplicado pelo X, que é sempre igual a 1, é 4, não é o seu bias. Então, aqui vejam que tem um offset de 4, é como se fosse um nível DC aí, vezes o 3, vezes aquele vetor X que eu criei, mais ruído. Então, esse Y aqui, a gente pode chamar da função verdadeira. A gente quer encontrar, de alguma forma, só observando X e Y, ou seja, só tendo acesso aos valores de X e aos valores de Y, nós queremos encontrar esses dois valores aqui, o 4 e o 3. O ruído, você não encontra nenhum coeficiente relacionado com ele, você tenta encontrar a função real. No caso aqui, a função real mesmo, seria 4 mais 3x. O ruído seria, por exemplo, passar por um canal ruidoso, que você receberia esse valor aqui ao final, com esse ruído, mas que você quisesse encontrar essa função verdadeira aqui. Vamos chamar de f de x 4 mais 3x. E esse daqui é o observado. Então, você tenta, a partir daí, encontrar esses valores 4 e 3, que seriam o A0 e o A1. Então, aqui, eu estou resolvendo, né, a equação normal. Então, eu faço aqui esse np.c underscore, é uma concatenação. Eu crio um vetor, o vetor x aqui, que é um vetor de uns mais o vetor x. Então, esse aqui é um vetorzinho. É um vetor com N linhas, né? Com uma coluna. E aqui eu estou adicionando um outro vetor, concatenando aquele vetor de valores, de features. Eu estou concatenando aquele vetor de uns que a gente precisa lá para o x0. Lembra que o x0 é sempre igual a 1, para eu poder colocar isso de forma vetorial. E o A ótimo, né? O ponto ótimo, encontrando através da equação normal, eu estou usando aqui esse submódulo da biblioteca, né? É como se fosse uma subbiblioteca da biblioteca NumPy, que é o linear-alg, algoritmos lineares, e a inversa. Então, eu estou fazendo a inversa dessa matriz XB, do resultado aqui, né? XB transposto vezes XB, vezes a matriz XB transposta. Então, esse Tzinho aqui, ponto T, é o transposto desse vetor XB aqui. E temos aqui multiplicado pelo Y. Então, vejam que isso nada mais é do que a implementação, aqui em Python, da equação normal. Então, essa matriz de atributos transposta vezes a matriz de atributos, o inverso, vezes a matriz de atributos transposta, vezes y. Que é o que está aqui. A inversa, né? Matriz de atributos transposta, vezes matriz de atributos, vezes matriz de atributos transposta, vezes o y. Então, depois de resolver isso daqui, eu tenho aqui um vetor, né? A saída é um vetor com dois valores. É o valor do A0 e do A1. Eu imprimo aqui na tela. Vocês veem que o A0 dá aproximadamente 3,8370, mais ou menos igual a 4, e o valor do A1, 3,07. Então, o que eu quero... No outro aqui do lado, usando a biblioteca do scikit-learn, então vocês importem, se vocês forem fazer através do scikit-learn, vocês importem a subbiblioteca do scikit-learn, a Linear Model, modelos lineares, e dela eu estou importando a classe Linear Regression, a classe de regressão linear. Então aqui eu instancio essa classe, né, crio um objeto, e em seguida eu faço o fit, que na verdade é treinar o modelo. Então eu pego o x e y, passo para esse objeto aqui, ele vai treinar o modelo, e ao final eu tenho aqui os valores, nesses dois acessando esses dois atributos aqui desse objeto linreg.
Então aqui eu vou ter o intercept. Então ele chama, lá no scikit-learn, ele chama o bias, né, aquele valor A0, o seu offset, ele chama de intercept, porque é o ponto que intercepta o eixo Y, né? Se vocês lembrarem, o ponto que passa que corta o eixo Y é chamado de intercept, onde intercepta o eixo Y, que é o seu valor do seu bias, do seu offset. E tem aqui nos coeficientes todos os outros pesos, né? No caso, apenas um. Veja que o valor é idêntico. Ele faz a mesma coisa. A biblioteca, na verdade, encapsula de uma forma mais eficiente. Lá dentro tem uma implementação dessa equação normal. Então, veja que o valor é praticamente o mesmo. Então, aqui percebo que eu usei só 100 amostras. Então, os valores obtidos já são próximos, não são iguais, mas são bem próximos dos valores exatos. Porém, o ruído. Então, essa observação ruidosa que nós temos aqui vai impossibilitar a recuperação precisa, exata daqueles valores. Mas, se a gente aumentar, então se vocês podem copiar esse valor depois, esse código aqui, tanto da implementação com a biblioteca do scikit-learn, quanto com a implementação manual aí da equação normal, vocês podem melhorar essa estimação aumentando o número de exemplos para 1.000, 10.000. Vocês podem ver que vai melhorar bastante, vai aproximar mais. Mas, claro, isso vai ter um limite por causa do erro adicionado aqui. Vocês nunca vão conseguir ter exatamente aqueles valores por causa desse ruído. Se vocês retirarem o ruído, claro, vocês vão encontrar exatamente os valores. Então, o argumento interessante aqui que, não sei se vocês perceberam, o argumento x, que é passado para o modelo fit, lá da classe Linear Regression, da biblioteca do scikit-learn, é uma matriz n por k, e não n por k mais 1. E interessante lembre-se que eu já comentei, que nem eu fiz aqui, ó, eu concatenei um vetor de uns, que são os vetores de bias, lá os valores de x0 igual a 1. Então, portanto, o vetor x, a matriz x, né, deveria ter uma dimensão n por k mais 1. Mas o interessante é que lá na biblioteca do scikit-learn, essa classe de linear regression, de regressão linear, por padrão, ela já faz isso para você. Ela automaticamente já faz essa concatenação. Então, você já tem essa concatenação feita lá pela classe Linear Regression. Vocês não precisam fazer isso. Caso, vamos supor que a sua função real, de alguma forma, você soubesse, ou você suponha que ela não tenha esse termo de bias, que ela não tenha offset, que ela esteja centrada em torno de 0. Então, lá nessa função, na classe Linear Regression, quando vocês forem instanciar ela, vocês precisam passar agora eu não lembro do parâmetro e eu não estou conseguindo ler. Como chama o parâmetro? Essa barrinha não some daqui. Aí. Então, fit intercept. Então, quando vocês souberem ou quiserem assumir que esse offset, que o A0 não existe, que o bias não existe, vocês precisam dizer isso explicitamente aqui para a classe, quando vocês forem instanciá-la, para ela não tentar encontrar aquele valor, para ela simplesmente não concatenar, que nem eu fiz aqui, um vetor de uns. Então, vocês simplesmente, quando forem instanciar, nessa linha aqui, vocês passem fit intercept igual a false. Se vocês forem ler a documentação, eu vou entrar aqui no scikit-learn, deixa eu ver que horas são. Se vocês forem ver a documentação dessa classe Linear Regression, vocês vão ver que, por default, ela passa true para o fit intercept, ou seja, ela sempre tenta encontrar um valor para o bias, para o A0. Aqui eu vou entrar rapidinho para vocês verem algumas coisas da scikit-learn. Então, essa é a página inicial. Essa biblioteca, a gente vai usar muito ela. Ela é uma implementação de uma biblioteca, eu já comentei isso, de aprendizado de máquina em Python. Então, ela utiliza as bibliotecas NumPy, a SciPy e a Matplotlib. Todo mundo consegue reutilizar, ela é simples, de código aberto, ela é bem fácil de usar.
Vocês vão ter modelos para classificação, a gente vai ver, vai utilizar, regressão, para clustering, temos coisa para redução de dimensionalidade, né? Vocês vão ver que tem o PCA, tem o caminhos, tem feature selection, tem modelo para seleção, pré-processamento, que a gente vai comentar, que é uma coisa muito importante, que é pré-processar, né? Dar uma analisada nos seus dados antes de jogar eles no algoritmo de treinamento, para ver se tem algum problema ou para melhorar esses dados. E várias outras coisas. É um site, depois vocês podem entrar, dar uma olhada. Ele mostra que tem um user guide bem interessante. Ele tem muitos exemplos, então muitas coisas vocês podem vir aqui procurar. Ele tem um tantão de exemplos. Então, qualquer coisa que vocês quiserem fazer utilizando a biblioteca scikit-learn, vocês vêm aqui e procurem por um exemplo. Vocês conseguem facilmente entender isso e saber como que utiliza aquela biblioteca, aquela parte, né, aquela classe da biblioteca com algum algoritmo de aprendizado de máquina. Pessoal, vamos fazer o intervalo então. A gente volta às 10. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Beleza, tranquilo. Um exemplo aí ficou mais fácil de entender. Vocês podem depois pegar e rodar isso no Jupyter para brincar lá com os valores, tentar mexer, ver o que está sendo feito ali. Beleza, tranquilo. Pessoal, tomar um café aí, ir no banheiro, já que a gente volta. Beleza, até mais. Um Até café. mais. Beleza, até mais, gente. Ah, é. Eu vou gravar essa parte, depois eu gravo outra. Eu acho melhor eu gravar duas partes.